Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Birdinho. E bom, pedido de um inscrito do canal, resolvi trazer um vídeo aqui de tier list falando, achei pertinente, que é um assunto comum entre os fighting games que existem mais de um personagem pra você selecionar, comentar sobre um point, que seria um primeiro personagem, mid, que seria o personagem que você colocaria no meio, e o âncora, e exemplificar isso no The King of Fighters. É ótimo pra gente ter uma análise mais aprofundada de cada personagem. Então, vamos começar o vídeo, né? Começando aqui com o Kyo. Kyo Kusanagi, ele é um bom âncora, mas você também pode usar ele de point, só que eu sinto que ele é mais pertinente como um âncora. Ele consegue fazer um melhor uso das barras dele estando de último personagem do que de primeiro. Apesar dele ter um combo básico bom e longo, e fazer bastante barra até, eu sinto que você consegue usar melhor do potencial dele estando carregado de barra, porque daí você vai conseguir fazer o uso dos Fireballs EX, você vai conseguir fazer o uso do Dragon Punch pra trás e chute EX também, que é uma coisa que você pode vir a usar também para algum combo ou outro, mas principalmente os combos no canto dele se elevarem, escalarem muito, com 2 HD e 4 barras que você tiver ali, você já tá fazendo um estrago com um combo que não é tão difícil, que é quando você termina o combo básico dele e você já emplaca um Dragon Punch, um especial duplado no meio desse combo, e daí você pega e tá com uma Fireball, Dragon Punch com um chute para se aproximar, outro Dragon Punch e mais um Desesperator, por exemplo. Esse combo básico dele, que é fácil de fazer, você consegue fazer um estrago e é baseado já em cima do combo básico que você faria de point, só que dessa vez você tem mais recurso, então você tem mais possibilidade de uso. Ele faz um uso grandioso das HDs, dos Drive Cancels, então eu coloco ele aqui de âncora por conta disso, ok? Agora, o Benimaru, por outro lado, para você conseguir fazer o uso das barras dele, você tem que estar muito especializado, ou você tem muito e você está num ponto específico da tela, ou você não consegue fazer o uso completo delas. Você acaba só fazendo um especial duplado dele para terminar o combo quando você não está no canto certo da tela, então você acaba perdendo capacidade, né? Ele tem o infinito dele e tudo mais, mas, no geral, sinto que o Benimaru cai bem como um personagem para carregar bastante barra, porque você usa bastante o meu lá pra frente soco dele, e isso vai te dando barras, cada vez mais barras, e você vai conseguindo somar barras pro âncora e pro personagem que vai vir de próximo, que é o Daimon também. O Daimon, eu acho que ele é perfeitamente um meio termo ali. Tem gente que joga com ele de point também, só que eu acho que ele é bom no meio, porque ele consegue fazer bastante uso daqueles agarrões de comando com especial duplado e tudo mais. Então se você já tiver 2 barras e um HD, você já consegue, que o Benimaru carregou, você já consegue fazer um bom jogo com ele, que já começa a ficar assustador. Ele suga bastante, entende? E se ele não conseguir, não tem problema, porque ele já suga muito estando aqui no meio. Então, se ele não conseguir fazer o uso, perfeito, não tem problema. Sobra pro Kyo. E se ele conseguir catar e fazer combos normais, ele já vai estar sugando bastante do personagem do oponente. Então, no mais é isso. Ao recuperar, às vezes o Benimaru perdeu, ele já tá ali, faz uma recuperação rápida, volta pro jogo por conta da catada, às vezes ele acerta uma, engata, e aí você consegue voltar pro jogo. Sinto que o Daimon é bom nisso, e por isso que eu colocaria ele no meio. Agora, Terry. O Terry, quando ele tá carregado de barras, ele consegue fazer muito uso de duplado. Também consegue, tipo assim, a pressão com Fireball duplada dele aumenta bastante. E os especiais, comandos especiais e tudo mais que ele faz em combos, perfeitos, ótimos. Ele consegue abusar de usar eles, tranquilo. Acho que o Terry dá um bom âncora, assim como eu comentei as características positivas do Kyo. Eu também sinto que ele conseguiria estar ali no meio, em mid, mas vou colocar ele em âncora aqui, porque vou dar lugar também para o End. O End de mid, eu sinto que ele é bom, porque ele também faz bom uso das barras. No caso, ele tem comandos que são comandos que vão levando para combos mais longos, que você tem bastante tempo de processar na sua cabeça e conseguir aplicar especiais. Só que eu também sinto que ele tá ali mais pra point do que pra âncora, entende? Se fosse pra estar em meio termo ali. Mas eu vou deixar ele aqui, porque o Desesperator dele também é muito bom, sai muito rápido, você pesca o cara muito, muito facilmente com ele. A história de barra dele também não é tão difícil, no mais ele é sugão. Se você quiser dar uma aprendida com eles no canal, só dar uma passada lá, você vai ver que o Joe, eu sinto que ele é um bom point, no caso. Não tô colocando aqui os personagens de points para desmerecer eles, eles são bons por si só, os combos básicos deles são tão bons, carregam tanta barra, abusam de Fireball, conseguem colocar o personagem do oponente sob bastante pressão já no começo da partida, dando lugar para os outros personagens e carregando muita barra. Se ele tiver 2 barras e um HD, já tenho mostrado que ele tem um combão que dá pra você fazer,
que é muito legal de canto também. Então você aplica facilmente, volta pro jogo com um pouquinho mais de vantagem por conta de estar vivo, e às vezes até pesca o personagem do bem. Por isso que eu tô colocando ele aqui de point, perfeito. Agora, o Andy, ele já precisa de um pouquinho mais de recurso para fazer todo esse estrago, eu sinto, entende? Agora partindo para o Ryo. O Ryo Sakazaki, cara, esse Ryo aqui ele é legal, ele tem muito dano e ele tem muita pressão, ele é muito forte. Desse trio aqui, do Art of Fighting, vou colocar ele aqui no âncora por conta dele ser muito forte. Ele tem muito dano, quando você pega pra jogar contra ele, ele tem muita pressão, o jogo dele é difícil de entrar, então você fica meio... o DP dele é muito rápido, você fica meio na defensiva contra ele. E isso é uma pressão que você vai querer ter, um poder que você vai querer ter pra estar com âncora. No final do jogo, tudo fica mais rápido também. E aí você condiciona o seu oponente a ficar com um pouco mais tranquilo ali, devido ao seu DP muito rápido, as fireballs com pouca desvantagem, entende? Então, no mais eu vou deixar ele aqui de âncora, que ele funciona muito bem aqui. E vou colocar o Robert de point. O Robert de point, ele seria ótimo por conta dele ter aquelas habilidades que também saem rápido. Ele tem a enganação da catada dele, que tem com chute. E aí você pode ficar usufruindo disso para tentar entrar no oponente e conseguir gerar bastante barra. Se você conseguir, deu bom. Você tem as coisas para enganar, que é o dive kick dele no ar. Isso ajuda bastante também. São recursos que você vai querer ter quando você está jogando contra um outro point, talvez, que eles vão colocar bastante personagem de point que tem fireball, e isso ajuda bastante a você esquivar de fireball e tentar entrar no oponente. Robert tem esse recurso, tem pulo nas costas, ótimo. Bom, vou colocar aqui o Takuma de mid, porque ele consegue fazer bastante uso de barra quando ele tem HD e barra, só que ele precisa deles, entende? Colocar ele de primeiro, você ia estar forçando ele e tudo mais ali, mas eu sinto que ele funciona melhor com mais barra, levemente mais. Tudo bem, ele tá mais pra ir pro âncora, só que eu sinto que pro âncora ele precisa de combos funcionais e rápidos que deem muito dano. E o Takuma, ele tem combos funcionais, só que eles são intermediários, cara, eles são tipo assim, difíceis de fazer, entende? Os longos. Então você não vai querer ficar se arriscando, fazer um combaço de Takuma de âncora, então você coloca ele de mid ali, que vão ser combos que você vai tentar fazer, e se não der, não deu, mas você não vai perder a partida porque tá tentando fazer um combo mais extenso, que exige dar um soquinho abaixado depois de um command grab ali, existe um combo dele que você tem que dar um soquinho agachado depois de tacar o mel lá pra frente e chute, que ele dá um saltinho pra frente e consegue dar um soco abaixado pra emendar em outros comandos, entende? E ficar arriscando tentar usar esse soquinho fraco abaixado vai te fazer ficar... Você já vai estar na pressão de último. Então, por isso que eu coloco o Takuma aqui. Bom pra caramba de fazer uso com barra, mas não recomendaria você ficar usando ele de último. E nem de primeiro. Então, agora partindo pro Iori. O Iori que arranha, no caso. Esse aqui é o clássico do KOF 13. No caso, não é o clássico de todos os jogos. Esse aqui é o do KOF 13. Então, esse Iori aqui, ele é um ótimo âncora. Suga muito. Ele também é um ótimo point, tá? Se você quiser colocar ele lá de primeiro, ele consegue fazer um uso de barra com pouca barra também. Nossa, se ele conseguir 2 barras, ele já tá fazendo um combo básico muito bom. O aproveitamento que ele consegue fazer, uma entrada que você der, sabendo fazer um combo mais extenso dele, você já mata o oponente facilmente, entende? Se o combo básico dele já suga muito, imagina ele com combos que são... Ele vai ser feito pra comeback, entende? Esse naturalmente foi feito pra comeback, esse Iori, eu sinto, sabe? O pessoal colocando ele de último, eu sinto que seria muito mais positivo do que de primeiro, por justamente ele sair bastante contra oponentes que caem com Fireball, como eu comentei. No geral, por enquanto, ainda tem o Benimaru, que é uma Fireball que fica na mão, mas o Joe e o Robert já estão sendo personagens que vão atacar Fireballs, e vocês vão ver que vão aparecer muitos outros. Conforme a lista for seguindo, vocês vão ver que vão aparecer muitos e muitos outros. Então, vamos lá. Esse Iori aqui, perfeito de último também, ok? A Maturi, essa daqui, aí eu já vou colocar em point também, porque ela tem aquelas recas, e as recas contribuem muito com gerar barra, entende? Combinhos com reca, com chutinho, só que ela não cairia muito bem ali de âncora, e nem de mid, eu não sinto que ela também seria feita para esse trabalho, entende? Ela tem que tentar fazer combos como o Takuma faz, só que ela consegue fazer com ainda menos recursos, sabe?
Então, não acho que você deveria colocar ela tão pra baixo assim. Eu acho que ela é boa de point, no caso. Ela tem bons comandos pra ficar enganando o oponente, ali, caindo nas costas dele. São coisas que você vai ter que arriscar pra fazer. E pra um personagem que tá mais próximo de perder ali, ou de âncora, você não vai querer ficar correndo esses riscos, entende? Como um point, você tem toda a chance de acertar e conseguir alguma coisa em troca, né? Mais barra também, então de boa. A Vice já coloca lá no mid aqui, porque ela funciona bem pra caramba, com já 2,5 barras ali, uma HD, você já consegue fazer um combão dela e se chegar a 3 barras você consegue dar o meu lá pra frente, os 2 chutes que agarram o oponente, e aí tipo assim, você consegue já emendar um combão com 2 barras, finalizando em Desesperate, por conta de você ter as 3 barras que talvez você chega ali no segundo round ali, você já vai ter conseguido 3 barras com muito mais facilidade do que estando de primeiro. Então acho que teria desperdiçando esse golpe dela, se colocando ela de primeiro. E ela funciona bem de âncora também, se você quiser. Ela tem combos que sugam bastante. Devido a essa puxada X, você consegue pescar o cara numa situação assim que ele não espera. Ou entende? Mas eu preferiria colocar ela ali no meio e deixar o Yuri como sendo o âncora do time aqui. Tô colocando aqui meio que como times, porque fica mais fácil de você compreender também. Mas a minha escolha também seria completamente essa daqui, entende? Mesmo que não estivesse focado em times, eu estaria colocando esses personagens nessas categorias. Bom, a Elizabeth. Esse personagem, ele funciona bem com um pouquinho mais de barra. Você já consegue terminar o combo em especial que pega no ar, mesmo sem ter dado counter, em situações meio... Eu vou mostrar um trecho aí pra vocês compreenderem. Ela tem combos que funcionam com uma barra a mais ali, que conseguem pescar o oponente quando ele não espera ali também. No final do combo funciona e você consegue terminar de executar. Isso seria ótimo pra primeiro personagem, como point também. Mas, com um pouquinho mais de barra, você já faz um estrago. E se ela tivesse de point, ela tem umas limitações, entende? A coisa que o Dulon vai fazer o papel dela, que ele vai conseguir fazer um poke muito bom, entende? Ele consegue pegar a tela inteira com um frente chute, um range enorme de frente soco, range enorme de voadora com frente chute também no ar. Então, por conta disso, e fora os dashes também dele, as recas, como eu tinha comentado na Maturi, facilitarem você ganhar a barra, ele gera bastante barra, então isso vai contribuir pro resto do time, e ele já estando de primeiro, ele já faz bastante barra pra conseguir dar isso daí pra Elizabeth. E o outro que eu vou mencionar, o Shen, que tem um 100% ali facílimo, legal pra caramba, com um chutinho também, se você estourar a barra, se tiver barra pra estourar, você destrói, faz 90%. E esse personagem, os recursos que ele tem, na moral, de último, ótimo. Ele sofre um pouquinho com o personagem de Fireball, então por isso que eu colocaria ele de último também. Coisa que o Dulon, ele tem uma Fireball que vai bem devagarzinho, consegue fazer pressão e consegue cortar algumas coisas. Então, no geral, você tá com a Fireball duplado e você já fica meio sossegado ali. Coisa que a Elizabeth também não tem. O Shen é bom âncora pra caramba. Também dá pra colocar ele de point? Dá. Isso aqui não é uma restrição. Só tô dizendo o melhor lugar dele, né? Kim Capon. O Kim, por outro lado, cara, eu vou deixar ele de âncora também. Quanto mais barra você tiver com o Kim, mais você consegue destruir. Você consegue fazer um estrago, entende? Coisa que o Raiden, no caso, ele também até consegue, só que o problema dele é que as entradas dele são muito mais complicadas de você fazer do que a do Kim. Você tem que tentar enganar ali com o Raiden, e ele tem até um botão que vai contribuir ele a fazer golpe sem barra, que é o de segurar os botões que eu odeio lá. Então... no caso, se você vai jogar com ele, eu concordo de você deixar o Kim aqui de último, porque aí sim, você consegue lupar no canto combos irados, tá? E com o Raiden, você faz combinhos que são mais basicões, tranquilos, gerando barra e pokeando, enganando o oponente, caindo nas costas. Agora, o Hua cai um bom mid devido a, e point também, eu sinto. Porque com uma pinga, você já consegue fazer tomar bom dano do seu oponente, tirar um bom dano dele, um bom tanto de HP do seu oponente. Então, com o Hua, acho que é ótimo você jogar com ele de mid, que você toma uma cachaça ali, já chega a partida já tomando uma e sobra outra barra, que às vezes o Raiden gerou, já pra você, se entrar, você sugar ainda mais e dar mais dano ainda por causa do buff da pinga, né? Então, no mais é isso daí. Agora, confrontando, olha só, cheguei numa etapa aqui, ó, que eu acho que esse time completo que eu vou entrar é feito de points. E eu vou exemplificar isso agora. Vamos supor,
A Mai, cara, tendo a Fireball dela, contribui quando ela tem entradas que são com chutinho, mas ela também não acha que ela é uma personagem pra você colocar lá pro último personagem, entende? Ela não é aquelas que você vai sugar tão facilmente usando ela. Sinto que os combinhos dela são meio complexos, entende? Ela é mais feita pra você pokear, enganar o oponente com a baixo chute dela que ela tem no ar, trocando de lado, e os dives dela, que é pra você alcançar Fireball. Então por isso que eu vou colocar ela de point, e assim como eu colocaria a King de point aqui, agora falando sobre ela, a King tem vídeo até no canal, se você quiser dar uma olhada, ela tem combos muito bons de último, só que pra você extrair isso, você tem que estar no canto, e isso vai ser um problemão pra você no final, coisa que esses últimos personagens aqui todos, não necessariamente eles vão precisar estar lá, porque eles já têm combos muito úteis pra todo canto, que são fáceis também. Se você tiver barra, você faz destrói. Agora com a King você precisa usar os combos especializados delas no canto, e ela é um ótimo mid também, e um point por conta de você conseguir arrastar bastante o oponente pro canto e conseguir pokear ele com as Fireballs também, ótimo, pescar uma Fireball no ar, é perfeito. Eu vou colocar ela de point, mas devido aqueles combos que eu demonstrei no tutorial, serviria muito bem pra você tá de point, porque você vai extraindo o melhor dela conforme ela vai tendo as barras e você vai evoluindo com ela durante a partida. Quanto mais barra, melhor. Não colocaria ela de último pra chegar carregada de barras. Eu acho que ela é melhor pra você ficar testando e confrontando os outros personagens que vão usar Fireball de primeiro com ela, sacou? Então por isso que eu vou colocar ela aqui de point. A Yuri já colocaria no meio termo ali, como um mid ali. Mas, por outro lado, eu sinto que ela também tem as mesmas propriedades da Mai e da King. Também acho muito parecida nesse ponto. Uma coisa que me faz pensar, não vou deixar ela aqui de primeiro, a Fireball dela não ter saído da mão, ela tem os dives que contribuiriam muito pra você entrar num combo de HD como segundo personagem, entende? E isso, fácil, legal. Você entrar com a Yuri ali com mid também funcionaria, pra não deixar o time inteiro de point. A mais próxima da mid, que eu sentiria que é boa pra ficar aqui de segundo personagem, é a Yuri, por conta dela ter alguns recursos, tipo assim, que são pra combos estourados com barra mais facilmente do que o restante do cast ali do time das mulheres, no caso. Bom, agora partindo pro K, esse personagem aqui, cara, e eu vou colocar ele em mid, porque apesar dele ser um bom personagem de primeiro também pra caramba, se você tiver um pouquinho mais de barra pra você estourar, você vai conseguir fazer aquele combaço dele, que consegue pescar o personagem lá. Às vezes você entra com ele, já conseguindo fazer esse combo com a HD e 2 especial, você já consegue pegar e sugar tipo 80% quase, e a tela inteira, entende? Coisa que você não vai conseguir colocando ele de point. E apesar das Fireballs contribuírem com ele confrontar os outros personagens, tem a Kula tem uma anti-Fireball, então ela tem o Mela pra trás de soco que devolve Fireball que você já pode estar usando contra eles. E fora que o combo básico dela é enorme, muito melhor do que o chutinho e Mela pra frente soco e do Kai e frente chute. E por isso que eu colocaria ela aqui de point. Combo básico perfeito, se ela conseguir um HD ótimo, se não conseguir tá feito o papel dela, ela conseguiu enganar, ela conseguiu, tipo assim, ela tem um bom CID, ela tem um bom CID pra confrontar os outros golpes dos outros oponentes e tal. A deslizada passa por baixo de Fireball, se eu não me engano. Vou tentar demonstrar isso aí no vídeo também. Então tá ótimo. A Kula já cumpre o papel do K. E o K com mais barras, ótimo ainda. Se ele conseguir chegar de âncora, perfeito, tá? Com mais barras ainda. Agora, o Máxima de âncora é incontestável. Ele tem um combo que suga muito com muito pouco. Se ele conseguir te pescar só com o Desesperator puro dele, ele é um Desesperator puro muito bom, cara. Sai muito rápido também. É irado esse Desesperator. O pessoal fica usando ele puro, pra você ver o quanto que suga. E tipo assim, se conseguir entrar, suga muito com um combo muito fácil. Entende? Leva o cara lá pro canto, se catar, leva o cara lá pro canto, pro corner de uma vez, e aí você já consegue fazer pressão. Tem com baixo também que consegue entrar, e estoura a barra do mesmo jeito porque tem o diagonal e soco. Então por isso que eu vou deixar ele aqui. Suga muito com muita facilidade, e aí, tipo assim, é o que você vai estar querendo pra executar o personagem do oponente. Entrou o João dupladão e usou Desesperator, sacou? E acabou. Então, partindo para outro time, olha, a Athena. A Athena, ela é uma boa point, porque, tipo assim, ela tá com as Fireballs, e aí, tipo assim, ela tem as Fireballs já que contribuem bastante. O DP dela sai bem rápido, legal, o DP dela é conhecido, todos os golpes desse personagem são conhecidos por ela ser irritante, né? E ela tem o teleporte para conseguir
tentar correr atrás quando ela conseguir acertar talvez um C&D ou coisa do tipo, te arrastando mais pro canto. Então, no geral, esse personagem aqui é feito pra colocar de primeiro, cara. Os combos mais especializados dela, você consegue fazer carregando a barra com ela. Carregando a barra. Carregando a barra com ela e chegando em mid ali também. Então, de boa. Vou colocar ela aqui de point, confronto os outros personagens que também são point, com facilidade. Agora, o Kensou. Olha, o Kensou eu já vou colocar ele em mid, não âncora não. Porque ele precisa de um pouquinho mais de barra. Se você tiver um pouquinho mais de barra, você vai conseguir se dar melhor com ele. Ele tem outros recursos que ele pode usar com barra que vão estar ajudando ele. Então por isso que eu colocaria ele aqui de mid, porque chegando com ele já tendo barra, você consegue fazer outras coisas que você teria dificuldades caso você não tivesse. Tipo uma cancel de dive kick no ar quando você vai para finalizar um oponente. Se você não tiver HD já com ele, você poderia estar usando já se você chegasse com HD. Coisa que você não vai poder fazer quando você tá com point às vezes. HDI mais um especial. Então por conta disso, vou deixar o Kensou aqui. Preferia ele de segundo do que de primeiro mesmo. Agora partindo para o Shin. O Shin quanto mais barra melhor. O bicho aqui é um absurdo. Com barra, se você chegar com ele de último, ele faz um estrago danado. E facilmente, entende? Qualquer coisa que você chegar com barra para ele, tá ótimo. Tá ótimo, ele faz um estrago ali de âncora, ele é um dos melhores âncoras. E se você tiver, tipo assim, por conta dele destruir, tem muito recurso também, ele tem um counter, apesar de não ter o pulo longo, isso é pouca coisa pra ele, porque ele consegue esquivar de muito golpe, de fireball também, apesar de eu estar colocando os âncoras aqui sem, que são os rastejantes. Ele consegue dar um rolamento que é o EX dele, pescar o personagem lá de longe num momento inesperado e entrar num combaço e aí, tipo assim, destruir em poucos segundos o oponente. É isso que você vai estar precisando. Fora os mind games de último personagem que você vai ter que lidar. Então, o Shin tá ótimo. Agora eu vou entrar no time aqui, Ikari Warriors. Aqui, intrigante, né? Começando com o Ralph. Eu já vou colocar o Ralph de âncora aqui. Ele é sugão, apesar de ele ter boas enganações pra point ali, ele é bem sugão, entende? Com o Desesperator dele. Então se você conseguir fazer um especial duplado dele em aquele Desesperator com 4 barras, você vai estar sugando muito. E é disso que a gente tá precisando pra um âncora. Então eu sinto que o Ralph caberia bem nessa categoria, ok? Por isso que eu tô colocando ele de âncora aqui. Ele tem uma estourada de barra bem fácil de fazer, legal. Muito da hora, e você termina duplado em Desesperator, entendeu? Top, legal, igual um máxima da vida. Só que um pouquinho mais de elaboração você já consegue, entende? Agora, o Clark eu vou colocar ele de mid, assim como eu coloquei o Diamond de mid, por conta dele conseguir fazer o trabalho da mesma forma. Ele não é bom contra personagens de Fireball de primeiro, então você coloca ele de segundo e ele consegue tentar fazer um regaço com outro personagem e pegar de segundo também, entende? Se você ganhou com o primeiro personagem. No mais, o Clark ele é bom, ele tem combos muito fortes. Eu fiquei penoso de não trocar esses dois, cara, porque ambos vão estar muito alinhados nesse papo de ser âncora, sacou? Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou colocar até o Ralph aqui antes, cara. Se for um cara bom de catada, se for um cara bom de catada, se você for um cara bom de personagem de catada, beleza, Clark de último. Se você não for, aí beleza, Ralph de último. Isso é o único adendo que eu vou te fazer aqui, porque ambos sugam muito, são bons âncoras sim. Chegando de mid ali, o Clark já faz um estrago também. Então eu vou deixar ele ali, assim como o Clark também o Ralph também faria. Mas como a maioria talvez não não curte personagem de catada, deixa ele aqui em mid, não corre o risco de pegar ele de último pra perder a partida devido a isso. Agora partindo pra Leona. Cara, a Leona eu acho que ela é um bom point, sim, por conta dos especiais dela de estourada de barra serem também muito mais complexos de você fazer. Você não vai querer ficar correndo o risco, assim como eu comentei com o Takuma, quando eu falei dele na tier list. Então, a Leona, se você confrontar personagens de point, ela é boa pra caramba, ela tem um combinho básico, ok, e ela tem bastante recurso, ok. Se você quiser colocar ela ali, se conseguir chegar na parte do mid ali, e conseguir estourar uma barra, bom demais. Mas se você não conseguir, ela tá aí, tá de boa. Então você não precisa correr o risco de errar o combo lá de âncora e morrer
e ficar sem barra depois, né? Desperdiçar. E aqui você pode tá correndo, se você entrar de point e conseguir uma barra de HD completa, você pode tentar aplicar um combão dela, que é bom também. Ó, agora a gente já chegou aqui no Ash. Chegamos aqui no Ash e esse personagem aqui, cara, ó, tem uma nova categoria pra ele, porque ele é um personagem que ele funciona da seguinte forma: ele é tanto um point quanto um âncora, na minha concepção, né? E isso a gente vai ter bastante discussão nesse vídeo nos comentários, eu presinto, devido a discordâncias, no caso, dessas coisas que eu coloquei. O Ash, por esse ponto, ele é um ótimo point, porque com point, ele vai estar conseguindo fazer uso dos recursos dele contra os outros personagens que estão lá de point, com facilidade e tudo mais, confrontar legal ali, porque ele tem uma fireball e tudo mais, faz barra, fica pokeando. Só que ele, como âncora também, ele é bom, porque se você souber fazer o uso das barras dele do jeito correto, você consegue fazer com 4 barras uma HD um combo enorme. Eu vou demonstrar pra vocês aí na tela, eu coloquei esse combo enorme lá. Tudo bem que vai ser quase impossível, e não é à toa que você não deveria colocar ele de último personagem, no caso, você vai colocar ele de último personagem quando você tá confiante demais, que seria ótimo se você conseguisse fazer uso dos combos dele, como o personagem foi feito para ser feito, entende? Então por isso que eu vou colocar ele nessa categoria, no caso, ele vai ficar nessa categoria porque ele é ambos, tá ligado? Se você for um cara que consegue fazer o uso dele de âncora, você tá muito bom, parabéns. De point, aí você joga com ele quando você não tiver experiência com o personagem, mas você sabe, você fica com aquele fundinho de que, pô, eu não tô usando tudo que o personagem me dá. Então por isso que eu vou colocar ele aqui como point ângulo. Agora, o Billy. O Billy eu acho que com um pouquinho mais de barra, ele consegue fazer mais estrago. Mas pra pegar e fazer pressão de point, ele é um ótimo personagem, cara. Sinto que o Billy, pra você colocar ele de primeiro, ele já faz um estrago ali. Só que no geral, com mais barra, você consegue dar mais dano, entende? Ele tem uns combinhos legais e usar mais os recursos dele de duplado e tudo mais. Então, por conta disso, eu acho que é mais legal você chegar com o Billy já tendo barra do que tentar colocar ele na berlinda, colocando ele de point no geral. Então, agora o Psyche. O Psyche, ele é um bom point e um bom mid também. Eu acho que ele estaria nessas duas categorias. E aí, entra na mesma coisa que eu comentei do Billy, que ele consegue estar entrando num personagem do oponente, entrando num combão, usando o melhor dos recursos dele, tendo barra, chegando com ele com barra. Apesar dele ter fireball e anti-aéreo, coisas de point, que parar contra um outro point seria ótimo também, entende? Só que, no geral, cara, vou deixar ele aqui de point, cara. Vou colocar ele de point porque, apesar dele ter aquela parada do Billy ali, ele consegue lidar muito bem com estando de primeiro personagem. Ele vai carregando barra e ele tem um recurso que é um especial que ganha a vida, que você vai levando ele vai ganhando vida, e você, tipo assim, se você conseguir entrar numa estourada de barra, ótimo, combões com ele, e no mais, é isso aí. Kyo EX. Cara, esse Kyo aqui é irado. Vou colocar ele de point, porque ele vem ganhando muita barra, cara. E as ecas dele, ele tem a armor, ele tem as ecas dele que tem a armor, ele tem a Fireball, os Dragon Punch dele que também tem armor. E aí, tipo assim, no geral, pô, usar esse Kyo aqui de point é perfeito. Colocar ele pra tentar ir consumindo igual o Psyche faz, só que colocando ele de primeiro. Conforme ele vai ganhando barra, ele vai destruindo ainda mais. Então, tem vídeo no canal também, se vocês quiserem estar dando uma olhada. E no mais, é isso aí. Agora, Mr. Karate. Mr. Karate, cara, eu também acho que ele entra nessa mesma categoria aqui, ó. Porque ele é ótimo, tá? Igual o Skill aqui pra sair usando as barras, fazendo barra, ganhando barra e fazendo uso delas devido a fazer muita barra. Só que se você usa ele de âncora, chegar com todas as barras com ele, é o paraíso, porque você tem tanta coisa com o duplado dele que você consegue fazer uso, o que você mais conseguir fazer com ele de especial, de anti-aéreo, que sai muito rápido, usa esse personagem de âncora, entende? Mas eu também acho que ele é um bom point, entende? Ele funciona bem com isso. Se não fosse por conta dele ter um combo de 2 barras estourado que suga 80%. Se conseguir 2 barras estando de point, você termina com um personagem, já consegue fazer 80% no outro, chega no último, entende? Então, por um lado, esse personagem é ótimo, entende? Então, vou colocar ele aqui entre esse meio termo aqui pra vocês entenderem. Eu quero dizer que ele é ambos. Ele funciona bem de ambos. Assim como este personagem aqui, o Iori Flame, também é ótimo em ambos. Por conta de que ele tem as recas pra carregar,
Se ele tivesse aqui, ele tem as recas também pra ficar carregando barra. Só que as recas dele não tem arma, não atravessa poder. A maioria dos personagens aqui, pra ele confrontar, ele estaria tá tendo que usar a Fireball duplada. A Fireball dele duplada sai lenta. Então, por conta dessas coisas, eu sinto que ele conseguiria estar aqui sim. Por conta de ele ter as regras e ter um combo básico muito bom. E ele conseguir fazer uso dele sem barra ser ótimo. Mas se você chega com ele de último, você tem todas as barras, você consegue fazer muito melhor uso do personagem. Porque ele é um dos poucos âncoras que eu coloquei nessa lista que vão ter Fireball também. E aí você entra com ele que tem chute com voadora nas costas e um combo básico ótimo. Mas toda a questão de ter os combos longos usando barra também dando muito dano. Entra ali com meló pra frente, pra trás e soco. Meló pra trás, pra frente e soco em Desesperator. Eu não lembro mais como é que é. Meló pra frente, pra trás e soco duplado em Desesperator. Acabou, cara. Você já conseguiu muito dano. E por conta disso eu acho que você colocar ele de último é preferível. Chegar com ele já regado de recursos, entende? Apesar dele funcionar bem também de primeiro, vejo muita gente usando. Mas preferiria colocar ele de último e aqui como se fosse um âncora. Mas também entendo que ele tem tantas coisas, possibilidades quanto uns points tem para jogar contra outros points. Agora, no mais, no mais eu acho que a lista ficou legal assim. Quero ouvir de vocês o que vocês têm achado dela também. Pô, eu acho que a gente consegue se melhorar aqui também. Quero ouvir outros pensamentos sobre outros personagens, tá, em outros pontos da lista, outras categorias, né, por que eles estariam. Então, no mais é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um like se você gostou do vídeo. Compartilha com algum amigo seu que gosta de KOF. Se inscreve no canal e até mais. Falou!